Pessoal, estamos com uma matéria nova. Vamos para o livro de Efésios. Glórias a Deus. Será uma bênção. Nosso estudo da carta aos Efésios, né? Carta aos Efésios é uma carta com 6 capítulos. Hoje a gente passa por 2, vou dar uma introdução rápida, mas tem ensinamentos profundos. Fazem parte das cartas que Paulo escreveu da prisão. Paulo escreveu elas praticamente juntos, são as cartas do cárcere. São 4, Efésios, Filipenses. Quais mais? As cartas da prisão. Os Colossenses. Timóteo também foi uma carta da prisão, mas para a igreja são 4. Quer ver? Não. Filemon. Cartas prisionais. Eu fico tentando lembrar. É isso mesmo. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Então tá aí. Alguém abre Efésios 2, de 8 a 10? Esse é o primeiro desafio que eu vou lançar para vocês para essa semana. É a gente trazer decorado para a aula que vem esse versículo. Efésios 2, de 8 a 10. Quem pode ler? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Então vamos lá. Porque pela graça vocês são salvos. Aí vocês vão repetir para mim, tá? Então, porque pela graça vocês são salvos. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Senhor, esteja nos dirigindo hoje para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quis falar com Paulo, para que Paulo falasse para a igreja e chegasse até nós. Se isso chegou até nós, existe uma importância para que nós entendamos e para que essas palavras vivas sejam verdadeiras em nossas vidas. Em nome de Jesus pedimos, amém. Amém, amém. Então tá aí. Vamos entender um pouquinho dessa belíssima cidade da época, Éfeso, né? Paulo, praticamente em todas as viagens missionárias, ele passou por ali. Ali era uma cidade importantíssima. Depois de Roma, talvez a cidade mais importante da época. Porque era uma cidade portuária, ela era bem centralizada, era conhecida como a entrada para a Ásia. Então tudo que vinha da Europa, da África, ia para Éfeso, de Éfeso ia para toda a África. Roma tinha em média 1 milhão de habitantes, 1,5 milhão de habitantes, assim, a cidade de Roma. E Éfeso era logo a segunda cidade, tinha 250 mil habitantes fixos, mas quase dobrava a população do povo que ia e vinha e passava por ali. Certo? Então, essa é para vocês entenderem o contexto de Éfeso, né? E a gente começa a ver já Éfeso sendo citado na Bíblia em Atos. E eu queria ler com vocês o que Paulo já passou em Atos quando Lucas escreveu. Atos 18 e 24, Paulo já sai de Corinto, e de Corinto ele segue para Éfeso, né? Nesse meio tempo, Atos 18 e 24. Chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Paulo já tinha passado lá por Éfeso, tinha deixado... Cadê? Tá aqui, ó. Para a Síria, Priscila antes de embarcar para Quenté, Paulo
Quando chegar... Ah, tá bom. 19, achei. Então, 18 e 19 fala assim: quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao despedir-se, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. Então tá aí, Paulo chegou lá, deixou lá Priscila e Áquila em Éfeso. Priscila e Áquila eram um casal muito bacana, ensinaram Paulo a fazer as tendas, eles eram comerciantes, eles viajavam. Éfeso tinha essa questão de ser portuária, então imagine que tinha lá povos de todas as culturas ali. Todo mundo ia para Éfeso, então tinha uma pluralidade cultural muito grande. Então todo mundo que era comerciante estava em Éfeso. Então onde tem comerciante, tem dinheiro, tem coisa, tem judeu. Então tinha a população de judeu lá. Judeu sempre foi um povo comerciante. Estavam lá e era grande também. E Paulo foi na sinagoga, pregou, e aí começaram a converter algumas pessoas, deixou lá Priscila e Áquila, né? Então chega Apolo, um tempo lá, só que Apolo, ele pregava só até João Batista, ele não pregava jejum, então ele pregava arrependimento e batismo, só isso que Apolo pregava, né? Mas aí Paulo chegou lá e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo foi treinado por Priscila e Áquila, ele entendeu o evangelho por Priscila e Áquila, foi para Corinto, aí Paulo volta para Éfeso, né? Paulo, tendo passado em regiões altas, chegou a Éfeso, 19. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí eles respondem: pelo contrário, nós mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Por quê? Porque o pregador de então, que era o Apolo, não conhecia isso. Ele conheceu com Priscila e Áquila, que estavam lá. Mas Priscila e Áquila talvez não tinha tanta desenvoltura assim. Aí Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria, a saber deles, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falam em línguas como profetizavam. Eram todos uns 12 homens. Pronto, aí começa o movimento ali, né? Ali Paulo chega e aí depois aí a palavra vai falando, se você continuar lendo, ele passa 3 meses pregando na sinagoga, aí arruma um problema lá e aí o pessoal da sinagoga começa a falar contra. Por quê? Porque a gente tem os judeus tradicionais que não aceitam o caminho, que é Jesus Cristo, né? Tem os judeus que se convertem, que aí esses daí eles querem judaizar o negócio, o cristianismo. Nós temos gentios que se convertem, então vai vendo a pluralidade de pessoas que tem aí nesse negócio. Os judeus que se convertem, os gentios que se convertem, aí tem o povo lá que não se converte e fica contra esse povo todo, que é tanto judeu quanto os convertidos, quanto os gentios se convertem, ou seja, um caldeirão ali, fervendo. Paulo sai da sinagoga, vai para uma escola chamada Escola de Tirano, e ali ele passa quase 3 anos pregando. E olha só que interessante. Nesse período, 250 mil pessoas, certo? Olha o que está falando aqui, ó. Atos 19, 9 e 10. Alguém lê aí para mim, por favor. Passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. Olha isso, pessoal. Olha que Paulo, eu falei 250 mil pessoas, certo? Paulo falou assim: de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Todos. 2 anos.
um homem, todos os habitantes escutaram a palavra do Senhor. Paulo era incansável, um modelo a ser seguido até hoje. Amém? Então tá aí, essa igreja, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, ela se torna uma das principais igrejas não só da região, mas de então, da época, tanto que em Apocalipse, nas 7 igrejas, a primeira igreja que é falada é a igreja de Éfeso. E se Deus manda recado para a igreja, quando Deus fala conosco, Deus sempre nos dá um aviso, né? Ele nos avisa, e aí chega um momento que a Bíblia fala mesmo que é deixar de lado, né? Não jogar pérolas aos porcos, mas todo mundo é avisado. Então, se ele avisa, é porque Éfeso ainda tinha coisas a serem feitas, e a gente depois vai falar a respeito disso aí, o que foi falado para a igreja de Éfeso no Apocalipse, para a gente entender, mas isso daí no decorrer das aulas. Então, Éfeso tinha esse grande contexto cultural. Depois desse período aí de 3 anos, ele passa 3 meses, depois 2 anos pregando, quase 3 anos, ali por Éfeso. Paulo, no final da sua 3ª viagem, se despede do povo ali, eles se abraçam, eles choram, Atos 20 e 31 está falando isso aí. Acho que vale a pena, gente, para vocês verem o amor que foi. Portanto, vigiem-se, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de mostrar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego ao cuidado de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro. Então ele dá algumas as dicas finais, né? A palavra final para eles. E aí ele fala, depois que ele termina, 36, né? 20 e 36. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Entristecido especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veria o seu rosto. Eles o acompanharam até o navio. Depois disso, Paulo vai para Jerusalém. De Jerusalém, Paulo é preso, primeira prisão em Roma, que é citada na Bíblia. Segunda prisão, depois a história diz que ele sai dessa prisão e tem uma segunda prisão onde ele é morto. Ok? Vamos lá. Agora para o livro de Efésios, dando esse panorama, né? A gente vai para o livro de Efésios agora, Efésios 1. Importante dizer que Efésios, por ter essa pluralidade cultural, lá tinha também pluralidade de deuses. No capítulo 19, nós vemos lá que Paulo arrumou problema, o povo começa a se converter tanto na cidade, que aí o povo para de comprar estátua, para de comprar ídolo, para de comprar medalhinha, para de comprar o terço, essas coisas todas que o pessoal vendia lá, né? E o povo que vendia essas coisas começaram a se revoltar, falaram, não pode isso, vamos dar um jeito. Aí eles foram mexer na ferida de Éfeso. Qual que era o principal negócio lá de Éfeso, que vinha do mundo inteiro, uma das maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, da Artemis lá. Então esse templo tem escombro dele até hoje na história. Se você for lá visitar essa região lá, vai ver que tem uns escombros desse templo. O povo começou a falar mal contra eles e eles sofreram perseguição por causa disso, porque eles falaram que Paulo pregava contra a Artemis, e pregava mesmo, né? Então teve essa perseguição. Efésios 1, nós vemos aí Paulo como já se apresentando, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e paz do nosso Senhor, do nosso Pai, do Senhor Jesus, estejam com vocês. Então começa aí o livro com a saudação, né? Então ele se apresenta, ele fala da identidade dele, e ele já faz um canto de louvor a Deus, né? Depois disso entra a bênção
trinitária e o plano de Deus, né? Então, as bênçãos espirituais em Cristo. 3. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pronto. Com quantas bênçãos o Senhor abençoou-nos? Todas as bênçãos. Então, tudo que o Senhor poderia fazer já está liberado, já veio para o seu povo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Todas as bênçãos, tudo, é a totalidade, né? Glória a Deus, não tem coisa que pela metade. Deus já deu tudo. Vamos lá. Aqui, 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante deles, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Cristo Jesus. Olha só. Então, nós temos aqui uma eleição, uma adoção. Isso tudo, quando Paulo escreve, ele está escrevendo para quem quiser ouvir, certo? Então, o que nós cremos, nós como igreja, nós não cremos na predestinação que Deus escolhe uns para salvação, outros para perdição. A predestinação aqui, o predestino, é de salvação para todos. Todos aqueles que acreditam em Jesus. Certo? Então foi essa. A predestinação não são para pessoas. Esse aqui, você, Lucas, especificamente, você é escolhido para a salvação. Mas outra pessoa, o Zé, lá, aquele não. Ele não vai ser para salvação, ele é uma criatura para a perdição. Então, nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus nos amou tanto, certo? Ele nos amou de tal forma que ele falou assim, eu quero me relacionar plenamente com você. E você tem a escolha de fazer, se você quer se relacionar comigo ou não. Porque o meu amor permite isso. Porque senão, aquilo que é imposto, aquilo que você não tem opção, isso aí não é um relacionamento, isso aí é um regime ditatorial. É uma imposição. Deus não se relaciona impondo nada para nós. Deus se relaciona conosco em amor. E em amor ao ponto de, meu filho, eu te amo. Mas você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Você pode ficar comigo ou não. Pois não. É meio como se fosse uma desvirtuação do conceito da palavra predestinação. Porque as pessoas, inclusive, eu tive muitas dúvidas nesse aspecto, porque você atribui esse nome de predestinado a toda essa situação mística, enfim, etc, etc. Aí quando a palavra traz essa palavra específica, aí que há essa confusão. Assim. Então, predestinação é o seguinte, é um destino pré-definido, certo? Então tá. Qual que é o destino que Deus desejou para todos nós? Salvação. Pronto, então isso é um predestino para todos. Agora, o grande amor dele nos deu a escolha. Se você quer esse predestino ou se você não quer. Aí tem pessoas que vão pelo lado assim, não, Deus fez duas sementes. Uma semente para o mal, outra semente para o bem. Então, e essa discussão, gente, é uma discussão que já há mais de, 800 anos já vem tendo essa discussão. Quando começaram a ter essa ideia e interpretar dessa forma. Então não é nada, estou falando do jeito que a gente pensa. Mas, no final, né, quem acredita na predestinação, nós vamos estar lá, os salvos, e vai ter gente que se perdeu. Aí que nós vamos saber, será que aquele que se perdeu realmente é? Mas o que nós queremos é isso, é a lógica que eu acho que é a mais correta também, assim, que eu sinto no meu coração que é essa forma aí da predestinação desse jeito. Tanto que essa é o motivo que em igrejas que acreditam nisso, eles batizam criança.
para já garantir que os batizados serão salvos. Então já nasceu, batiza a criança, porque ele já essa criança já está predestinada para a salvação. Eu acho que a gente fica acomodado quando você acredita nisso. Entende? Ela te gera um incômodo, porque aquele que vai ser salvo vai ser salvo. Então eu vou fazer só a minha parte aqui, eu vou vir aqui na igreja e tudo mais, ou eu sou músico, eu toco no louvor, eu sou técnico, eu mexo no som, eu não quero fazer nada, eu vou ficar sentado aqui escutando a palavra, levanto a mão, dou glória a Deus, dou meu dízimo e beleza. Então, pessoal, olha só que interessante isso. Quando a gente se relaciona dessa forma, mesmo estando numa igreja, mesmo você falando, não, eu não acredito na predestinação, tudo mais, mas você está agindo quando você não se envolve com a igreja, quando você não se envolve com a palavra, quando você não se envolve com a pregação do evangelho, você está agindo da forma, do conceito da predestinação. Porque você fala assim, eu estou salvo, tá beleza, e aí os outros que serão salvos, outra pessoa faça por mim. Então, isso aí, você não tem a urgência no seu coração daquilo que é levar pessoas para Cristo. Porque se você acredita que existe uma escolha, tudo mais, nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que é essencial, que é tirar pessoas da mão do diabo. A gente entra muito nesse tema, a gente acaba perdendo um pouco até mesmo a finalidade do que o versículo está falando. Por mais que a própria palavra já diga algo relacionado a destino, aqui no versículo 5 fala que ele nos predestinou para ele. Então, o fim do homem é para Deus, nós vivemos para a glória de Deus, como o Marcos está falando. Se a pessoa A ou a pessoa B não quiser seguir esse caminho, quiser tomar outras escolhas que levem ele para outro fim, essa já é uma escolha pessoal, que não vai dizer que Deus errou naquela predestinação, mas aquilo que também o homem planta, ele vai colher. Mas toda pessoa, né, a salvação é para todos, e Deus fez essa predestinação para que o homem fosse predestinado para ele, né, que a gente tivesse ele como alvo. Se a gente se perder no meio desse caminho aí, já não pode culpar a Deus, nem a ideologia A ou a ideologia B, porque um estava certo, o outro estava errado, mas é cada um responsável pelas suas ações. Nós somos predestinados para Deus. É isso. Se a gente lê do Efésios 1 até o versículo 14, a gente vai ver que Deus, primeiro, aqui, Paulo apresenta a Trindade, bem claro. A gente poderia tirar aqui vários temas aqui. Esse tema que passou aqui já comeu um tempão. Se a gente for entrar também na teologia da Trindade, você fica aqui. Mas aqui já é apresentada a Trindade. Nós vemos aqui, já iniciando. Bendito seja Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, já identifica duas pessoas aí. O Pai e o Filho, certo? Que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, aí um chamado à santidade, tudo mais, é um chamado para todos, conforme foi falado aqui. O 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Então em Cristo, ele fez convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Então aquele foi o melhor horário mundial para acontecer, foi a vinda de Jesus, era aquele momento. Todas as coisas, tanto no céu como na terra, em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Qual que é o seu propósito? Você foi feito para o louvor da glória de Deus. Aqui, você foi feito para isso. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também Cristo, aí vem a terceira pessoa, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é que ele está falando nesse texto todo? Ele preparou toda essa situação, porque Deus ele quer fazer uma grande família. É isso. Quando ele fala de salvação, ele fala de trazer todos. Ele está falando aqui do conceito de adoção. Os judeus até então, por que ele fala isso para os efésios? Os judeus até então acreditavam que a salvação era dos judeus.
Era um negócio ali, eu sou salvo. E eles estavam errados? Não estavam. Até Jesus Cristo era desse jeito. Deus veio para Abraão, a aliança abrâmica, e quando Deus faz a aliança com ele, fala assim, você será bênção para quem? Para os seus filhos? Não, para todos os povos. Você vai abençoar todas as nações da terra. Então, em ti serão benditas todo mundo vai ser bendito em ti, Abraão. Mas quando isso virou fato? Depois de Jesus Cristo. Até então, era um negócio meio exclusivista. Até porque, para eles conseguirem perpetuar a cultura e a verdade, o relacionamento com Deus, esse negócio de passar pai para filho e tudo mais, funcionou muito bem. Foi o que foi falado para Abraão, Deus falou para Abraão, ensina seu filho. Certo? Então vamos lá. Por isso que Paulo vem, os judeus falavam, não, a salvação está com a gente aceita Jesus, mas você tem que se circuncidar, tudo mais. Então aquele papo todo. Paulo vem e já fala assim, não, o mistério é que nós somos todos adotados, somos uma grande família, não tem mais diferença entre grego e gentil e judeu. Gentil é todo mundo que não é judeu, é gentil, certo? Para vocês entenderem. Não é só o cara que é gente boa, o cara gente boa ele é muito gentil, não. Vamos lá. Efésios, a gente foi até o 14, né? Então tá aí. Paulo dá uma identidade para aquele povo. Vocês agora são filhos de Deus. Vocês são adotados. A adoção, ela cura a ferida da rejeição, eles não podem mais ser rejeitados. Eles têm um pertencimento, que eles agora são da família de Deus, né? Eles têm o selo do Espírito Santo, está falando aqui, que traz a segurança, o consolo em meio às provações. E ele começa a ensinar a igreja a louvar. Ele começa... Pois não? O próprio judeu ele já tinha aquela cultura do mitzvah, né? Que chama mitzvah, que era justamente de adotar, né? Quando alguém ficava órfão, a própria viúva, que era também uma preocupação da igreja primitiva. Então eles já entendiam esse conceito da adoção. Né? E Paulo vem e fala, o Espírito Santo ele vem como um penhor para dizer que mesmo que a gente não tenha uma correlação sanguínea com os judeus, com o judaísmo, essa salvação ela também está destinada para nós, ela também está ao nosso dispor. Né? Nós podemos ser salvos mesmo não tendo um sangue judeu, mesmo não sendo uma pessoa judia, a gente tem acesso a essa salvação por meio de Jesus Cristo. Isso. Culturalmente, por exemplo, o bar mitzvah, né? Então é feito aos 13 anos de idade com os meninos. A única garantia que o filho é da mãe, até então. Certo? Por quê? A mãe gerou, tá beleza. No bar mitzvah, o pai assume, ele fala assim, você realmente é meu filho. Então é como se fosse uma adoção, ali publicamente. Ele não só está se tornando um homem, como o pai está reconhecendo aquele menino como filho dele. Também faz parte desse momento aí. Então essa cultura da adoção é muito forte, porque eles é o mesmo conceito dele assumir o filho. Até hoje, em Israel, se você tem uma ascendência pela mãe, então se você tem uma linhagem pela mãe fora de nascer lá e tudo mais, você pode exigir a naturalidade, é isso? A cidadania, isso, a cidadania. Diferente de outros países, que são pelo pai. Em Israel é pela mãe. Vocês podem dar uma pesquisada nisso aí. Vamos lá. E aí a gente vai no 15. Do 15 ao 23, está falando a respeito de experimentar o poder de Deus. A oração de Paulo. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé de vocês que tem no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, e não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês o espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele,
Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita das regiões celestiais. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome para que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas essas coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Por que é que Paulo estava falando isso, pessoal? A respeito do poder, para eles experimentarem o poder de Deus. Porque Éfeso tinha um peso espiritual terrível. Imagina aquilo lá. Não era só a deusa a Artemis, a Diana, que tinha as prostitutas cultuais, iam gente do mundo inteiro ali adorar, mas era todo aquele sincretismo religioso, que era pessoas que vieram do mundo inteiro, cada um trouxe o seu Deus. Então ali tinha mais de 50 tipos de deuses naquela cidade. O ambiente espiritual era um ambiente pesado. E a igreja de Éfeso, para Paulo escrever isso, era uma igreja que estava se sentindo sufocada. Eles tinham medo, eles se amedrontavam de poder confrontar. Paulo mesmo foi confrontar, foi atacado, então eles falavam, se a gente atacar, a gente vai morrer. Então eles estavam amedrontados. E aí Paulo vem e fala, vocês não têm que se amedrontar, vocês têm que crescer, porque o verdadeiro poder está na mão de vocês. Experimentem um poder que levantou Jesus Cristo dos mortos. Lá nenhum daqueles deuses lá tinham ressuscitado. Paulo já vem dar o truco, o zap na mão aqui, ó. Jesus ressuscitou dos mortos. Amém? Exaltação da autoridade. É isso, total. Então, outra coisa, a religião sem poder, ela é filosofia. Então a maior parte das religiões, elas são até conhecidas como filosofia. Filosofia budista, filosofia zen, filosofia do sei o quê. Por quê? Não tem poder. Não tem poder. E essa é a grande diferença do que nós seguimos. O poder de Deus. Que é o que nós vivemos e que muitas vezes deixamos. Se a gente vem e não se acostuma com o poder de Deus, a gente vive uma filosofia, pessoal. Se isso daqui não é vida, não é verdade para nós, é filosofia. E filosofia não traz salvação. Também tem um pouco de confrontar a identidade, né? Porque te lembra de onde você veio. Sim. É isso. Ele quando entra essa questão de adoção, também você recebe toda a herança que vem do Pai, passa para você. Você se torna co-herdeiro de Cristo, de todas as bênçãos que Deus derramou. Então, eu jogo a pergunta para vocês. Como a certeza do poder que Jesus Cristo ressuscitou muda o nosso enfrentamento do pecado e das batalhas espirituais cotidianas? Hein? O que você saber que o poder de Cristo... então tá bom, a gente leu aqui, Cristo ressuscitou. O que é que vai mudar na sua vida? A gente está do lado daquele que venceu. Então a gente tem uma segurança, um seguro. Amém. Você começa a exercer governo. Aham. Uma mentalidade diferente. Sim. Tudo aquilo que você vive. Em você e fora de você. Amém. Passaporte para salvação. Aham. Sim. E é saber também que esse poder não ficou só em Jesus. Ah. Estava sobre a igreja, sobre os discípulos, está sobre nós também, né? Isso. O mesmo poder que levantou Cristo dos mortos é o poder que está sobre a vida da igreja hoje. É isso? Que é uma sobrenaturalidade, algo que o homem não consegue conquistar, né? Sim. Porque como as religiões lá de Éfeso eram filosofias, entre aspas, era uma coisa também de barganha. Eu faço uma oferenda, eu recebo uma benéfica.
É por isso que ele vai falar no 2 que a gente leu no começo, que não é pelas obras que a gente é salvo. Sim. Então, quando ele exalta o poder da ressurreição, ele vai estar fixando esse conceito. Não tem nada que você possa fazer que vai te tirar desse pecado que está na tua natureza, né? Então, é só a sobrenaturalidade da ressurreição, porque nenhum outro Deus pode fazer esse tipo de poder, alguma coisa nesse sentido. É isso. É isso que faz a diferença. Não tem como nós nos livrarmos do pecado ou de qualquer luta se não for através de Cristo, que venceu todas essas coisas, né? Então aqui, já indo para Efésios 2, a gente vai ter aqui, do 1 ao 10, falando a respeito da graça de Deus, que é essa divisão. Quando a gente pega o livro de Efésios, o Efésios ele fica bem dividido. Do 1 ao 3, a gente não vai chegar no 3. Ele fala da história do Evangelho. E aí do 4, quando a gente pega o 4, ele começa a ser falar a respeito da nossa história, né? Tanto que o 4, quando você lê o 4, ele vai começar, portanto, Então, quando é um portanto, o que ele está falando? Tudo que veio para trás foi isso, e a partir disso, porém, ou portanto não, sendo assim, por isso, entende? Entretanto, ou seja, ele vai dar agora uma aplicação para a sua vida. E vai ser bem legal, então, as próximas aulas. Convido a todos para continuar e chamar alguém para participar. Então vamos lá. 2, do 1 ao 10. Vamos ler aí. Alguém leia. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Glórias a Deus. Está aí a aula que recebemos aí a respeito da salvação, o porquê Cristo morreu. Nós temos falando um Deus rico em misericórdia, que nos ressuscitou a Cristo, assentou-se com Cristo e mostrou o fim. Para quê? Mostrar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça e a essência do Evangelho, né? Que é o que a gente vai decorar aí a semana que vem. Eu vou chamar aleatoriamente qualquer um de vocês para estar falando desse versículo. Não tenham medo, é só decorar. Tem que decorar. O desafio da semana, decorar. Isso, você vai 8, 9 e 10. Porque pela graça. Isso é um textuário, cara. Que a gente tem que saber. Né? É isso. E aí, cara, olha só que legal. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para quê? Aqui, pois somos feitura dele. Olha que lindo isso. Né? Nós somos a imagem e semelhança, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para fazer o bem. Então, tá aí.
Agora, antes disso, ele fala a respeito da nossa situação atual, assim, de nós dentro do corpo. Ele fala do mundo, da carne e do diabo, né? E aí, qual que é a diferença desses três aí? Desses três inimigos que nós temos? Queria escutar vocês aí. O que é o mundo, a carne e o diabo? O que é? Porque às vezes a gente está passando uma luta e fala o diabo, não sei o que e tudo mais. Qual que é a diferença desses três aí? O diabo ele nos tenta a fazer o pecado no mundo. Eu acho que a carne são os pecados da nossa alma. O mundo são as influências que a gente está vivendo. E o diabo é o espiritual. Sim. Também, eu acho que vale a pena a gente pensar. Uma vez que eu vi uma informação mais ou menos disso, acho que Douglas Gonçalves, que falou sobre isso, que nós somos o pecado, eles são os frutos daquilo que a gente sente vontade. Então, são os prazeres. A natureza que você já tem. Isso é o fruto que você dá ali, né? Dentro de tudo que você vive. E que só por meio da oração, da oração e da busca e da salvação e de você aceitar Cristo, é que você consegue não olhar para os prazeres e sim estar sempre voltado para não dar esses frutos. Isso. Dar os frutos do Espírito. Falou, deu para entender, sim. Você falou algo muito interessante, que é o pecado em si, ele não é o ato pecaminoso. O ato, ele é o fruto. O pecado em si é tudo que é morte dentro de você. O que não é vida é pecado, certo? Então, aquilo que externaliza o pecado, esse daí é o fruto do pecado. Então, tem muita coisa da sua carne que ela é morta, né? Então, vamos falar, a carne em si, em geral, né? Ela é morta. Então, tem essa maldade já, esse pecado dentro de você, mas também é na carne que se manifesta a glória de Deus. Ela é santificada. O mundo, como você bem falou, é justamente todo isso que nos rodeia, né? E esse mundo ele pode ser influenciado pelo diabo, que ele não tem poder sobre a nossa vida, mas ele tem influência. E a influência dele faz isso aí, que já está dentro de você, esse pecado aflorar, tudo mais, ou não. Então, a gente tendo essa ideia, você às vezes precisa saber, para saber contra o que você está lutando, para você fazer um mapa de santificação na sua vida. Como é que eu tenho? Então, primeira coisa, você tem que pensar, qual que é o meu pecado? Qual que é o hábito que eu tenho que está me fazendo afastar de Deus? Certo? E aí, para você vencer isso, você tem que pegar uma promessa bíblica que te faça vencer isso daí. E você começa a falar isso e trazer uma verdade para você. Certo? Outra coisa bacana é ter alguém para você confessar aquilo que você está lutando. Por exemplo, se você tem um problema com mentira, né? Então você às vezes... Eu quando era criança, cara, nossa, era muito fácil e até hoje eu tenho dificuldade com isso aí. Mas às vezes para fugir de um problema, você mente. Entende? E eu trabalho isso nos meus filhos, não minta. Fale a verdade, mas às vezes para você não ter a consequência, você vai lá e você faz uma mentira. Só que a Bíblia é clara, né? Se a gente pega a Bíblia, vai falar lá quem é o pai da mentira. Satanás, cara. Alguém abre aí Efésios 4:25. Então vamos lá. A mentira foi um pecado, estou falando. Agora alguém abre Efésios 4:25. Pronto.
Então tá aí, eu preciso deixar a mentira e falar a verdade. Eu vou deixar a mentira e falar a verdade, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Aí você pega uma verdade bíblica e começa a trazer para a sua vida. Aí não só isso, você chega para um irmão seu de confiança, fala assim, meu irmão, olha, eu tenho um problema, tenho um problema com a mentira, eu minto. Aí o outro irmão fala assim, eu também, eu tenho um problema que é a língua, eu não consigo segurar essa informação. Então, no NB. Então o NB faz bem isso daí. Oi. Por causa da mentira, houve 75 mil mortes de aborto. Falando quando o aborto foi legalizado. Sim. Então começou por causa de uma mentira. Cara. E o resultado foi um médico matou mais de 75 mil. Sim, cara, uma mentira que aquilo não é uma vida. Talvez essa é a mentira. Que não era vida. É um ser vivo, mas é vida. Aí ele foi ver quando no final ele vai fazer para poder fazer o aborto, tinha chegado a aparelho de ecografia. Não tinha ecografia. Quer dizer, ele sabia que ele estava abortando, mas ele falava para as pessoas que era... Ele sabia que estava abortando. Ele foi manipulado Aham. Eles jogavam com a mente das pessoas para ganhar em cima disso. A mentira matou. Se você for pensar as guerras às vezes são baseadas em cima de mentiras, né? Então, o Hitler, o que ele fez com os judeus, cara, ele lançou as mentiras, né? Se a gente for entrar na história aí e entender. Justamente, a mentira, ela traz morte, né? E esse é um exemplo, né? Então tá aí. Pois é isso. Posso fazer uma consideração? Pois não, pastor. Uma vez, numa viagem que eu fiz missionária para Manaus, para Amazonas, a gente estava andando e eu estava com um missionário local e ele falou assim, esse é o mundo deles. Porque a gente ficava olhando para aquela realidade das comunidades ribeirinhas e a gente ficava às vezes impressionado, porque lá eles não têm uma miséria como no sertão. E aí o missionário falava assim, esse é o mundo deles, quer dizer, eles não se sentem mal vivendo numa comunidade ribeirinha. Eles às vezes não têm internet, às vezes não têm cultura, mas eles não têm miséria. Esse é o mundo deles. E naquela hora ele falou assim para mim, sabe quando Jesus fala, porque Deus amou o mundo? E aí a gente ficou falando um pouco sobre o mundo, só pegando aquele gancho daquilo que a gente estava falando. A palavra mundo, em João 3,16, é cosmos. E sempre ela é cosmos no Novo Testamento. Só que ela tem várias conotações. Mundo como o planeta Terra. Mundo como separação entre a igreja e o mundo. E por que eu estou fazendo essa consideração? Porque o Márcio fez a pergunta, né? O que é mundo, o que é diabo, o que é a carne, né? E em sendo o mundo, o ambiente que nos rodeia, muitas vezes esse mundo que nos rodeia, que a gente escolhe conviver, pode potencializar ou santificar o pecado que é a nossa natureza, que é a outra parte. Então eu tenho minha natureza pecaminosa, mas dependendo do meu convívio, ela pode gritar ou ela pode ser calada, né? E eu acho muito interessante porque o texto no capítulo 2 estava falando que o príncipe do poder do ar, aquele que era desde antes, a gente pode escolher o mundo onde a gente está inserido, que vai certamente nos auxiliar a viver menos aquilo que já é uma natureza humana de pecado. Então eu posso, através daquilo que eu escolho viver, potencializar ou calar a boca naquilo que é uma natureza pecaminosa, né? Enfim. Amém. 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 É isso. Muito bacana. Essa questão... E se Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então a gente pode falar também que ele amou cada microcosmo. Cada
cada situação. Ele amou aquela situação perdida de Éfeso. Ele amou a situação do pessoal que agora morreu ali naquela favela. Ele amou cada um daqueles lá que morreram, cara. Eu vi um vídeo lindo, cara. Um cara baleado, morto, para morrer. A mulher começa a pregar e falar assim: você aceita Jesus? Aperta a minha mão. Ele aperta a mão dela, assim, né? Então ali, mesmo naquele ambiente de destruição, Deus amou todas aquelas pessoas ali. Então, a gente pode classificar o mundo como um sistema, né? Um sistema onde, dentro desse sistema, que tem um conjunto de coisas, de protocolos que você segue para viver, você pode decidir por Cristo ou você pode decidir por servir ao Satanás. Esse sistema todo. Dentro desse sistema você pode decidir servir, né? A quem você vai servir, né? E aí eu me lembrei que Jesus, quando ele orou por nós, ele disse: Senhor, não peço que os tire do mundo, porque no mundo é que eles vão decidir se eles vão andar comigo ou não, né? Mas que o Senhor os livre do maligno. E aí, quando você pega ide por todo mundo e pregar o Evangelho, não é só o mundo, todos os cantos do planeta Terra. É como se fosse ide por todos essas tribos, esses sistemas, essas culturas, Esses protocolos têm todos. que ter. Ele vai como se levantar um missionário para cada um desses protocolos, para cada um desses microsistemas aí. Então, o segredo é você quebrar o protocolo. Se você está dentro de um protocolo que é satânico, você decide não estar mais naquilo. Você vai seguir os protocolos que estão na palavra. Agora, para terminar o 2, aí a gente está falando a respeito de uma nova humanidade, de estranhos a virar casa de Deus, de gentios, e os gentios e os judeus, eles são unidos agora em uma nova família, a família de Cristo. Então já começa assim, o 2:12, por exemplo: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Na sua carne, derrubou parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Olha aí. Então ele fala assim: as ordenanças do Antigo Testamento não existem. Para que os dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, trazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo por Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou para a paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. 22, nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Então Deus aí, Ele pega toda aquela pluralidade que tinha naquela cidade, gente de todos os povos, nações, culturas, e transforma num povo só. E Ele não deixa todo mundo igualzinho, não. Existe a pluralidade. Então as culturas permaneceram, entende? Mas tudo é santificado. Isso aí é a beleza. Quando João tem a visão do Apocalipse, se todo mundo viesse para a igreja e todo mundo ficasse do mesmo jeito, João nunca teria uma visão de todos os povos, tribos, raças, nações. Ele viu as diferenças. E Deus, essa é a multiforme graça do Senhor. Deus é criativo demais. Ele não quer que todo mundo seja igualzinho, não. Ele quer que que a gente funcione como um corpo. A beleza disso aí. Cada um do seu jeito. Cada um da sua forma e cada um para o que foi chamado. Então, essa é a beleza do Evangelho. Amém? Amém. Então,
cruz, ela destrói as barreiras étnicas, culturais, sociais, históricas e transforma todos em uma só família. E é isso, pessoal. Desafio da semana. Memorizar Efésios 2, de 8 a 10. Pensar se existem barreiras dentro do seu coração que te impedem de se relacionar com outra pessoa. Exercer o perdão, porque acho que é isso aqui que ele estava pregando também, a respeito do perdão. Era um outro tema que eu queria entrar, mas pelo tempo não dá. Mas já deu para entender aqui. Quando ele vem e ele fala a respeito de que não tem mais barreiras, é porque dentro daquela igreja estava tendo problema de relacionamento. Dentro daquela igreja estava tendo problema assim, eu me sinto, não, eu sou da zeladoria e você é da, sei lá, do boas-vindas, a gente não se mistura, porque eu limpo, você suja, sei lá, né? Eu tô trazendo algo maximizado para a gente poder entender aquilo que é verdade. Às vezes a gente evita ou não libera perdão dentro de casa, tudo mais. Então, tá aí outra coisa para a gente pensar. Se aquele povo que era tão diferente, inimigos históricos ali, sendo trazidos para morar juntos, para congregar e virar uma família, então nós temos que fazer a mesma coisa. E se temos problema de relacionamento com alguém, desafio da semana. Pense se isso tem no seu coração e pede para Deus derrubar essa barreira do seu coração. Amém? Amém. É isso. Então, beleza, pessoal? Eu tinha marcado outra coisa aqui, orar diariamente por você e por pessoas da igreja. Efésios 17 a 19, acho que está falando. Efésios 1, fala sobre intercessão. Deixa eu ver aqui. Isso, Paulo intercedendo. Peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, conceda a você espírito de sabedoria. Paulo, além de ensinar, ele intercedia por eles ainda. Então, interceda por alguém aí. Ore pelos nossos pastores, pela igreja, e ore por alguém. Se vocês quiserem orar por mim, eu agradeço demais. Eu vou estar orando por um de vocês também. Quem quiser oração é só falar também, a gente vai orar. Então, vamos passar uma semana orando um pelos outros? Amém. Olha que legal. Olha para alguém aí, não precisa falar nada. Dá uma olhada geral, aí você fala assim, vou orar por essa pessoa. Denise, olha para frente, eu quero a sua oração também. Oi. Tá. Você quer filmar? Porque você faz esse convite pro pessoal também, entendeu? Achei legal. Convidado de vir orar. Tá certo. Você vai filmar aí? Tá bom. Pessoal, hoje nós tivemos aula sobre Efésios. Nós entendemos sobre a cidade de Éfeso e tudo mais, capítulo 1 e 2. E olha que legal, lançamos alguns desafios. O pessoal aqui vai decorar uma parte, um versículo, Efésios 2, 18 a 20, 8 a 10, Efésios 2, 8 a 10. Vai também escolher alguém e interceder, porque a gente leu aqui que Paulo orava pelos Efésios. Então, da mesma forma, a gente vai estar orando um pelos outros. Meu convite é que você venha na próxima aula e também que você escolha alguém e interceda por ela nessa semana. Deus te abençoe. Aê! Beleza, pessoal? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar aí. Lucas, com esse cabelo bonitão. Muito... O DJ da noite ontem, ele conseguia acabar com todas. Ele conseguia acabar com todas as músicas, mas mesmo assim é uma pessoa muito amada. Não, o Lucas é inimigo da dança.